Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. Esse episódio que tem a intenção de dar voz aos empreendedores, profissionais liberais, a toda essa classe trabalhadora e empreendedora. Estamos aqui hoje para falar sobre comunicação e posicionamento com Jana Gaíva. Seja bem-vinda, Jana. Oi, Paulo. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Então, hoje estamos aqui para falar tudo sobre comunicação e posicionamento, Jana, para desvendar esse mundo, entender o que é importante, porque hoje em dia as pessoas falam muito sobre esse assunto, mas ninguém tem uma referência, ou tem uma referência, tem várias referências e acaba ficando perdido, né? Um pouco e, Jana, já para começar, eu vou pegar uma frase aqui, ó. Posiciono você para falar, aparecer e cobrar o que merece. Nossa, que porrada para começar. Essa frase está na bio do meu Instagram, Isso. Né? Olha como achei é importante a gente saber. Achei interessante, por isso eu coloquei ela aqui. Olha como é importante a gente saber o que a gente está escrevendo por aí. Paulo, bom, eu tenho uma carreira já longa enquanto jornalista, né? Na verdade, eu fiz comunicação social. Esses dias até um colega do meu marido perguntou a profissão da sua esposa, ele falou, ela é comunicóloga. O cara, oi? Quem faz comunicação social é um comunicólogo, com ênfase em jornalismo. Então, a comunicação, ela faz parte do meu dia a dia como profissional já há mais de 25 anos. O que eu percebi? Que tem muita gente boa que tem dificuldade de se posicionar, tem gente que consegue se posicionar e tem dificuldade para se comunicar, e tudo isso dificulta o reconhecimento. E o reconhecimento está diretamente atrelado ao seu retorno financeiro. Então, você precisa ser visto como um bom profissional, você precisa ser reconhecido como um bom profissional para que você seja bem pago. Você vai num bom restaurante, você quer ser bem atendido, você quer comer bem para pagar quanto vale o ticket daquele lugar. Você chega no botequinho da esquina, você já está esperando um ticket menor, porque aquele lugar comunica isso para você. Você vai se surpreender se chegar no botequinho da esquina e o PF, enfim, custar 200, 300 reais. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Isso tudo é posicionamento, para a gente ter o retorno. Entendi. E aqui você comentou do perfil que é bom de comunicação, mas talvez falhe um pouco no posicionamento. O perfil que é bom de posicionamento, mas talvez falhe um pouco na comunicação. E o perfil que falha na comunicação e falha no posicionamento, já não sem cara também? Olha, e você sabe que... de verdade, tá todo mundo precisando, todos nós precisamos, né, dar essa afiada aí no machado. Um up, né? E dar um up. A gente muitas vezes está posicionado, mas assim, eu tô posicionado para um lugar onde eu queria chegar até ontem. Mas eu preciso de um novo posicionamento, de novas estratégias para subir os próximos degraus. Então, o posicionamento, ele é constante, é uma construção constante. Bem como aprender a se comunicar. Eu costumo dizer que a gente nasce se comunicando, porque o bebê, a hora que ele nasce, sai da barriga da mãe, ele dá uma choradinha. Ele já se comunicou. Intuitivamente ele se comunica e a mãe intuitivamente vai entendendo o que é aquele choro. E a criança aprende a chorar quando ela quer mamar, ela aprende a chorar quando ela quer um colo, mas a gente vai aprendendo a se comunicar verdadeiramente de forma intuitiva. Ninguém nos ensina exatamente o que é a comunicação, em que momento eu devo falar isso, em que momento, como é que vai ser uma comunicação clara. Então, quando a gente chega num certo momento da vida, a gente entende que a gente está falhando na comunicação. E arrisco dizer que não tem nenhuma faculdade, nem a minha, nos ensinou a nos comunicarmos profissionalmente, por exemplo. Estando no front ali, colocando em prática, né, para poder desenvolver, porque comunicação vamos dizer assim, entre os seres humanos é uma prática básica, né? Só que é necessária. Só que você precisa de técnicas e de posicionamento para conseguir que isso seja relevante, né, Jana? Sim. E, Jana, qual que é o tipo de perfil que hoje dos profissionais que você atende o que eles têm mais dificuldade? É na comunicação, é no posicionamento ou mais ou menos igual? Qual que é a grande dificuldade? Uma das minhas entregas hoje é uma mentoria de posicionamento de marca pessoal. Então, qual é a principal dor dessas pessoas? É sim conseguir se posicionar, mas não porque não saibam o que precisam fazer.
existe um medo do julgamento, existe uma insegurança. Então, a principal dor é: eu tenho medo de aparecer, eu tenho medo de falar em público, eu conheço o meu conteúdo, eu domino a minha profissão tecnicamente falando, mas eu tenho medo de falar. Então, na minha mentoria, a maioria, 90% dos meus clientes, eles chegam com essa dor. Ele já entendeu que ele precisa de um posicionamento, ele já entendeu que ele precisa de um perfil interessantíssimo nas redes sociais, ele já entendeu que ele precisa participar de uma comunidade que vai atrair mais clientes, mas ele tem medo de ser julgado. Então, o processo do posicionamento, inclusive, começa por um processo de autoconhecimento. Eu tenho também uma segunda linha de trabalho, que aí seria a assessoria de comunicação estratégica. São os clientes que são bons, são reconhecidos, mas estão precisando de visibilidade. Eles ainda não estão alcançando o público que eles gostariam de alcançar. Então, eles precisam ser vistos por novas pessoas. E aí a gente vai trabalhar com a imprensa de uma forma qualitativa. Eu não gosto da ideia de ficar trabalhando com quantidade, porque quantidade nunca traz um bom resultado, né? Ainda mais quando se trata desse assunto, né? Que é um assunto muito específico, né? Comunicação, cada um tem um tipo de comunicação, cada um tem uma falha na sua comunicação, né? Muito específico. Sim, não tem uma receita de bolo. Tem gente que, as pessoas mais pragmáticas, e qual que é o passo a passo da sua mentoria? O que vai ter em cada encontro? Falo, não sei, depende. Depende do seu desenvolvimento. Depende do seu desenvolvimento. Do que você precisa, né? Então eu consigo identificar isso na primeira conversa eu já consigo identificar, eu conseguiria desenhar um manual e entregar. Não vai funcionar. Então, a partir dali eu consigo entender como é que vai ser esse passo a passo. Eu tenho clientes que são mais resistentes, que precisam de mais tempo para ressignificar essas dores relacionadas ao julgamento, a essa insegurança. Então, você tem que ter um timing, né? E respeitar o tempo deles. Não adianta você utilizar todas as suas técnicas, levar essa pessoa para a imprensa, colocar ela na frente de um excelente jornal ou programa de rádio, porque não vai funcionar, ela não está preparada. Sim. Já teve entrevistado que não veio porque apareceu uma dor de garganta no dia anterior? É uma dor de garganta, é um compromisso em cima da hora, é um carro que estraga. Tudo isso é um pouquinho de autossabotagem. Inclusive hoje, conversando com uma convidada que ela apresenta podcast, ela não me deixa porque eu não gosto de quando é a minha história. Eu falei... agora eu vou te contar, porque é muito mais confortável estar desse lado do que desse aqui. É que eu só conduzo, a responsabilidade é tua. Estar aqui para mim é um papel diferente. Difícil, né? Eu estou muito acostumada a ficar desse outro lado aí, perguntando e conduzindo. E Jana, esse público que ele tem o conhecimento técnico, ele domina a profissão dele, ele é um ótimo profissional, mas ele, na hora que ele precisa se comunicar, é ali onde ele trava. Ligou uma câmera ou tem uma plateia, talvez. E eu vi aqui que a sua mentoria é algo bem personalizado, porque você falou, né, que cada um tem uma dificuldade. Então, quando é um caso assim, é mais fácil de trabalhar, porque o médico já tem, vamos dizer, o médico ou o outro profissional já tem o conhecimento, ele precisa botar isso, fazer com que isso seja assimilado pelo público de uma forma mais prática, né, através da fala. Então, como que é isso? Paulo, eu acho que não existe um cliente mais fácil ou um cliente mais difícil. Eu acho que existe o cliente disposto. Eu tenho pessoas que chegam e falam assim, o que você falar para eu fazer, eu já entendi que você é boa no que você faz, eu vou fazer. Mas tem aquele que ele é mais questionador e eu fiz hipnoterapia, só vou dar um exemplo, um parênteses. E quando eu cheguei para ela, ela falou assim, o quanto que você sente te incomoda? De 0 a 10, qual é o tamanho da sua dor? Eu falei, 11. Então, eu estava muito disposta àquilo. É a mesma coisa quando a pessoa chega ali. Se aquilo está incomodando demais, o resultado dele vai acontecer num curto prazo, num espaço menor de tempo. Mas se ele ainda está muito receoso, resistente, se a zona de conforto ainda está gostosinha, isso vai demorar um pouquinho mais. E independe da profissão, tá? Mas eu acho que eu já tenho 7 anos fazendo isso, quase 7 anos. Então, já deu para eu entender até que ferramentas eu vou usar com cada um para conseguir dar uma acelerada. Aí você falou, a pessoa que tem que se comunicar, falar em público, gravar um vídeo. E aí eu começo a trabalhar essa pessoa
comigo primeiro. Vamos gravar um vídeo aqui? Começa me mandando áudio, grava vídeos e manda para mim, porque aí ela vai acostumando com a própria imagem, a nossa voz. Quando a gente ouve num vídeo ou numa gravação de um WhatsApp, por exemplo, não é a mesma que a gente ouve quando a gente está conversando com o outro. Isso já incomoda, causa estranheza para quem é muito autocrítico. Então, todo esse processo vai acontecendo ao longo da mentoria, sabe? E é muito bom ver o crescimento desse cliente. E, por exemplo, aqui a gente falou, né, de clientes que já têm um conhecimento da sua área. E você já lidou com um público que, por exemplo, porque hoje em dia a gente fala em posicionamento, né? Muitas vezes a gente vê um cara que está bem posicionado, se comunica bem, mas ele não tem dominância do assunto que ele está falando. Chega esse tipo de perfil também? Ai, Deus, chega. Chega, né? Eu falo que a grande vantagem de empreender é que você pode contratar clientes e demitir clientes. Tem clientes que eu não aceito. Não que eu fale, não te aceito, não. Sim. Eu oriento alguns passos antes disso. Entendi. Até porque esse posicionamento vai te trazer muita responsabilidade. E você precisa estar preparado para essa linha aí de frente. Se você não estiver preparado, chega uma hora que a máscara cai, enfim. Falo para os meus clientes, tem uma frase que eu gosto muito, que é: não adianta eu parecer ser bom se eu não for. E também não adianta eu ser bom e não parecer ser bom. Então, tem que ter esse equilíbrio, porque não adianta. Se você tem um excelente social media, um excelente estrategista, seu Instagram é maravilhoso, mas na prática você não entrega, não vai funcionar. Exato. Não vai funcionar. É um argumento que eu uso com alguns clientes aqui quando estão receosos de gravar, eu falo, gente, tem tantos profissionais que o cara não tem o conhecimento que você tem. Às vezes o cara é um charlatão e ele está bem posicionado, se comunicando bem, já está no digital, e você que tem tudo, não tá. Mas, Paulo, esse aí é o que tem mais facilidade para estar no digital, porque ele não tem uma responsabilidade, né? Nem com o que ele faz, nem com o que ele pode falar qualquer coisa. Isso. É da essência ou da índole ou do caráter dele. Agora, o bom profissional, né? Ele é extremamente cauteloso. Ele pensa 20 vezes antes de falar, 20 vezes antes de gravar, porque ele não quer cometer uma falha, porque ele pode prejudicar alguém. O charlatão, ele não tá nem aí. Exato. E essa segurança, você que já acompanhou vários profissionais, o profissional, por exemplo, que tem uma deficiência na comunicação, você começa a colocar ele no front. Ele vai adquirir essa segurança com o passar do tempo, porque eu acredito que assim, tendo um acompanhamento, com certeza ele vai ter segurança. Mas eu acredito que, por exemplo, ele está no front, por exemplo, ele não tem uma mentoria sua, ele está no front lá, aconteceu um problema, ele vai ter, sei lá, vai passar uma vergonha, vai acontecer algo às vezes que vai ficar marcado para ele. Então, talvez ele vai falar, caramba, isso não é para mim, vou desistir. Então, o cara que ele tá ali no front, com a segurança, com o passar do tempo, ele vai dominando isso, né, Jana? Chega um momento que ele fala, pronto, agora eu consigo dar palestra, consigo ministrar uma aula, consigo fazer uma live. Dentro daquela zona conhecida, ele tá pronto. E é isso, é uma construção mesmo. Então, hoje ele grava um vídeo, deu certo, teve repercussão, teve like, teve compartilhamento, ele vai tranquilo. Ele participou de uma entrevista, não houve nenhuma intercorrência, ele vai ficar tranquilo, ele vai ficar seguro e ele vai construindo. Mas a gente nunca sabe o que vem no próximo combate. Isso. Pode acontecer, e eu já tive uma cliente que parou porque ela congelou num momento que ela estava dando um treinamento, uma das alunas fez uma pergunta que deixou ela assim extremamente desconcertada. Ela terminou o treinamento e não quis mais dar treinamento por um certo período. Então, assim, enquanto está conhecido, é fácil, Paulo. Enquanto você conhece o caminho da ARC, é muito tranquilo. Agora, o dia que mudar de endereço, você já fica meio ansioso para chegar lá. O cara apresentou podcast a vida inteira, ele tá seguro. Mas a hora que ele foi para um programa de TV ou para uma rádio... Exatamente. Entendeu? E aí ele recebeu o quê? Uma crítica, um julgamento. Aquilo deixou ele inseguro e dá uma travadinha. Mas a vantagem de você ter um mentor é exatamente essa. Porque ele vai olhar para você e falar, você não é isto. Isso aqui não te limita. Aconteceu neste momento. Mas olha, você tem... E uma coisa que eu falo muito, a gente tem todo o direito de falar, eu não sei.
Só que a gente não foi ensinado a falar isso. É vergonhoso pra gente, né? Às vezes falar que não sabe. É vergonhoso. Pode ser que você me faça uma pergunta hoje aqui e eu fale pra você, eu não tenho essa informação, Paulo, pra te dar, mas eu vou buscar e eu volto aqui pra falar, ou eu te mando e você coloca no ar, enfim, o que for mais confortável. Mas é muito difícil você chegar num ponto em que você tenha tranquilidade pra falar isso. Entendi. E aí é legal que tem gente que você vai entrevistar que você percebe que a pessoa gagueja, ou que ela fala traz uns cacuetes, porque muitas vezes ela tá buscando aquela informação que não tem, e aí ela começa a se perder. Tem gente que você faz uma pergunta sobre a cor do céu e ela responde... Começa puxando a cor do mar até chegar na cor do céu. Exatamente. Por quê? Porque ela naquele momento tá perdida. Legítimo enrolation, né? Vai enrolando. Porque ela não pode falar. E ela não pode, ela pode. Ela não consegue falar. Olha, eu não sei. Então seria um desenvolvimento, porque, por exemplo, profissional quando começa. Sou chamado para um podcast, sou chamado para uma entrevista, para alguma coisa. Agora, quando ele começou a construção dele, o posicionamento dele a ser reconhecido, aí chegou lá na frente, ele foi chamado para uma palestra ou para uma palestra com 5 mil pessoas. Ele já vai falar, caramba, me preparei, mas a responsabilidade é maior hoje, então tem que tomar mais cuidado. Mas quando você tem você sobe degrau por degrau nessa história, chegar lá em cima, você já está mais confortável. Tem uma base, né? Você já tem uma base, você já pode contar, olha, eu mesma, eu dou palestras também. Comecei em 2019. Eu me lembro que era um evento para estudantes, devia ter, 20 pessoas. Aquele dia eu queria muito aquilo, eu sabia que eu tinha toda a competência, mas obviamente eu estava nervosa. Exato. A hora que eu olho para as fotos daquele dia, eu vejo uma menina ali, sabe? Tá na minha cara que eu estava insegura. Mas foi excelente, até porque o público era muito mais jovem que eu. E aí só que você vai fazendo, um dia você faz para 30, depois você faz para 50, aí você faz para 20, aí um belo dia você faz para 200, e você vai, aí aumenta, pode não aumentar o número de pessoas, mas aumenta a qualidade do seu público, então são sempre novos desafios. Mas como você foi caminhando um passo por vez, você vai ficar mais confortável. E outro ponto também que, né, a gente falou de zona de conforto, por exemplo, um gerenciamento de crise. Adoro gerenciamento de crise, gente. É isso que eu ia te perguntar. E nessa parte, você continua também lidando com o seu mentorado para resolver? Porque, por exemplo, o cara é um médico, eles vão, por exemplo, debater um artigo lá e fez um comentário errado sobre o artigo. Ele está pleiteando o caminho da comunicação. Você dá esse suporte também para resolver como ele vai se comunicar, o que ele vai dizer, como que funciona isso? Durante o processo de mentoria, a gente constrói toda essa imagem dele. Então, eu começo nesse processo de autoconhecimento, aí a gente passa para a fase do posicionamento, quem ele quer ser, como é que a gente vai posicionar, qual é o público que ele quer atingir, e a gente vai construindo isso. Óbvio que se nesse processo ele passar por qualquer uma dessas circunstâncias, a gente vai gerenciar essa crise. Num terceiro ponto, é a hora que a gente começa a falar sobre comunicação. E dos pilares mais importantes da comunicação é entender que a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, hoje eu estou aqui te concedendo essa entrevista, a responsabilidade é minha de fazer com que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então, o meu cliente ele tem que entender que, eu vou falar sobre medicina para um público leigo. A responsabilidade da compreensão é minha. Isso. Então, ele já tem que sair dali entendendo isso. Ele tem que ter um linguajar mais acessível. Tive um problema, falei uma coisa que está errado, só me dei conta disso depois. Ótimo, passa um olhinho de peroba na cara, vai lá, pede desculpas. Proativamente. Isso, para mim, é uma regra também do gerenciamento de crise. Seja proativo. Quem conta a história primeiro, conta a versão que quiser. Né? Então, sabe em casa, quando tem 2 irmãos e eles brigam, tem sempre um que corre para contar para a mãe? A mãe acredita em quem, querido? Quem chegou primeiro ou quem chegou depois? Às vezes o que chegou depois era o que estava certo, mas a primeira versão chegou antes. E nessa parte de branding pessoal, na prática, a comunicação ela ajuda não só na parte da autoridade, mas também na construção da marca, né? Muito. Então, se nós temos um profissional bem posicionado, com a comunicação boa, logicamente esse profissional vai vender mais, né, Jana? Vai, com certeza. A pessoa que está resistente, a partir do momento que ela começa a ver resultados, ela muda?
vamos dizer assim, a vontade dela, ela se abre mais para opiniões, porque profissionais, a gente sabe, né, que profissionais com certo conhecimento, eles têm uma resistência a se abrir, né, a falar, não, vou dar uma chance para a Jana aqui me ajudar, porque realmente eu acho que estou falhando. Eles começam, eu falo que antes mesmo dessas pessoas buscarem o retorno financeiro, Paulo, tá todo mundo buscando um reconhecimento de alguém. Uhum. Somos seres humanos, somos pessoas com histórias diferentes, com desafios diferentes, com traumas, crenças limitantes diferentes. E lá no fundinho tá todo mundo esperando o reconhecimento de alguém específico. Às vezes é um professor que falou que você não ia dar certo, um relacionamento que não funcionou, um chefe, um gestor. E aí a hora que você começa a caminhar e o universo conspira muito a seu favor, você ouve exatamente aquilo que você esperava. É fato. Vai acontecer. Vai acontecer. E aquilo te dá muita força para seguir. Sim. Bem como, muitas vezes, você tem um cliente dos sonhos. Deve ter alguém que você quer muito trazer para o seu podcast. E aí, de repente, você começa o seu trabalho de posicionamento, você começa a caminhar para perto daquela pessoa. A hora que ela senta aqui na sua frente, você fala, pô, isso aqui está valendo muito a pena. Muito. Eu tenho uma cliente, um caso é muito recente, ela chegou para mim e falou assim, olha, o que eu mais queria era que determinada marca me percebesse para eu prestar um serviço para ela. Falei, olha, então vamos fazer. Mas eu tenho que falar com ela? Eu falei, não, a gente vai construir o seu posicionamento, a gente vai construir a sua visibilidade e ela vai te reconhecer sem você precisar bater na porta dela. Isso era maio, mais que maio, abril, sei lá. Então, a gente passou junho, a gente passou julho, agosto ela me mandou um áudio, mandou um texto. Só ouve esse áudio. O áudio era exatamente da empresa que ela queria que percebesse, convidando ela para um café, porque queria fazer um serviço com ela. Olha só. Então, assim, aquilo ali eu tenho certeza que fez todos os desafios, porque tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Posicionamento é desafiador. É tirar você da sua zona de conforto. É muitas vezes falar para você, Paulo, você vai trocar sua camiseta branca por uma camiseta preta. Exato. Aí você fala, pô, não, eu gosto da branca. Olha, mas eu acho que o caminho correto vai ser esse. Então, é desafiador, sabe? Exato. Falar de camiseta é só um exemplo, obviamente, é a parte mais fácil, trocar a roupa, viu? O difícil é trocar as suas crenças. E aqui você falou, né, do direcionamento da comunicação. Eu acompanhava vou até dar o exemplo aqui, que é o Primo Rico, né? O Primo Rico, quando ele trabalhava com o mercado financeiro, sempre terno, barba feita, cabelinho penteado, a comunicação dele era direcionada ao público do mercado financeiro. A partir do momento que ele começou a mudar o perfil dele, porque muita gente não entendeu o que ele estava buscando. Foi o momento que ele começou a vender mentoria, esse tipo de coisa, que ele queria atingir outro público. Sim. Mas por que eu estou comentando isso? Porque um dia eu vi simplesmente ele ele estava em um podcast, ele todo barbudo, moletom, perna cruzada, né? O que eu pensei? Falei, caramba, né? Ele tem o conhecimento, ele já tem a autoridade, já construiu, mas parece que o posicionamento dele tá mudando. E realmente ele queria atingir outro público. Então o posicionamento não é atingir esse posicionamento aqui, agora é só isso aqui, é dessa forma. Não, você vai mudar. Porque o mercado é sazonal. Sim, o seu público vai mudar. O público muda o perfil, redes mudam o perfil, né? Por exemplo, antigamente o TikTok era uma rede só de dancinha. Hoje a gente vê que os jovens buscam muito conhecimento no TikTok, não é igual a nossa geração. É um paraíso. Exato, não é? Olha, eu adoro. Por exemplo, você já é uma geração, já está conectada. Eu ainda não tenho o TikTok, achava que era só dancinha. Então, não é o posicionamento, ele não é, vamos dizer assim, algo que você atingiu ali e vai ser daquele jeito o resto da sua profissão. Não é um texto escrito numa pedra, entendeu? Não é. Ele é totalmente mutável. É o tempo, por isso que voltando um pouquinho no que a gente falou, é uma construção. O Instagram, 11, 12 anos atrás, ele era um álbum de fotos. Para nós, né? Porque quem criou já sabia o que queria. Sabia. Hoje, eu falo para as pessoas, Instagram é ferramenta de trabalho. Então, meu perfil é fechado. Fechado para o quê, querido? Aquilo ali é ferramenta de trabalho. Exato.
não é um álbum de fotos. Hoje você troca fotos de outras formas. Existem outras milhões de formas de você, né, mostrar alguma coisa da sua vida pessoal. Que, inclusive, a sua vida pessoal, ela está diretamente atrelada à sua vida profissional. Exato. Não tem isso de, eu sou isso na minha vida pessoal, eu sou isso na minha vida profissional. Não, não, não. Você é só uma pessoa. Exato. Não tem. Voltando só um pouquinho na história do Primo Rico, eu acho até que houve um período que ele imaginou que mostrar essa coisa meio low profile ia mostrar para as pessoas, cara, isso aqui para mim é segredo de sucesso, é o resultado do meu sucesso. Eu tenho uma vida ok, né, low profile, com meu dinheiro trabalhando por mim, atingi meu objetivo. E olha que legal, hoje ele fez o caminho totalmente contrário. O cara emagreceu, fez a barba, teve um acompanhamento de um personal stylist, está se vestindo muito melhor. Porque eu acho que aquele personagem não funcionou. Não colou. Eu lembro até que ele falava nessa entrevista, não, hoje eu tô de roupa de moletom porque eu já atingi, e a gente vê que ele retomou, né? Então, talvez naquele momento era uma estratégia, agora já é outra estratégia. Então, o acompanhamento, com certeza ele tem um profissional de comunicação e posicionamento que está, né? Sim, orientando e falando, olha, aqui não está funcionando, ou aqui está funcionando. E você percebe que a forma como você vai conduzindo tudo isso faz com que as pessoas se aproximem ou realmente se afastem. E a reputação, eu costumo trazer muitos exemplos muito simples para as pessoas conseguirem entender, porque são palavras que não são tão cotidianas, né? Posicionamento, reputação, autoridade, visibilidade, branding. Então eu vou traduzindo. A reputação, para mim, é um castelo de cartas. Você coloca uma carta daqui, outra carta dali, e ela é construída dia após dia, desde o seu nascimento. Dependendo da família, da sua história, tá ali no seu castelo de cartas da reputação. Uma cartinha colocada errada, ela não derruba só essa carta. Derruba tudo. Que você construiu. Então, tem que ter muito cuidado com essas mudanças, com essas rotas recalculadas, porque toda ação gera uma consequência. Exato. E dependendo de quem for, fica muito difícil voltar. O cara tá estável, financeiramente falando, então ele consegue errar e corrigir sem ter grandes prejuízos financeiros. Mas para quem está num processo de construção, tem que errar, sai caro. Errar sai caro. É válido, a gente aprende com o erro, mas sai caro. Sai caro. E aqui eu já vou puxar o gancho, porque aqui, ó, você fala muito em estratégia on e off. Falo. Muito. Né? Tem muito. Conta um pouquinho pra gente o que é isso. A gente obviamente já sabe que eu não sou geração Z, alfa, enfim. Nem sei muito bem qual é a minha, eu gente. Também não sei mas, bem qual é a minha, mas eu me considero da década de 90, antes de 2000. Eu falo antes de 2000. Eu sou antes ainda. Então, eu sou de um tempo extremamente off. As coisas aconteciam assim, né? Num tete a tete, como a gente costuma dizer, Sabe, frente a frente. Como que antigamente a gente conseguia organizar um rolê, por exemplo, com a turma? Tinha telefone, WhatsApp, querido. O telefone, ele faz ligação, além de mandar mensagem. Ou a gente combinava, né, e ficava, tá marcado sábado, 10 horas da noite, beleza, ninguém A palavra tinha muito mais peso, força, né? e peso, exatamente. Não precisava confirmar, tipo, hoje eu mandei pra você, tá confirmado? Isso. Né? A palavra, ela tinha muito mais peso, tá confirmado. Você confirmava na segunda, você sabia que domingo ia acontecer, era aquilo. Né? Então, hoje, e esse pra mim é o peso do offline. O on é o parecer e o offline é o ser. Então não adianta eu parecer ser legal. Não adianta, Paulo, uma cliente minha vir aqui participar do podcast, falar bem de mim para você, e a hora que eu chegar aqui eu te entregar algo completamente diferente. E para mim o offline vai muito além do que é o off. Uma chamada de vídeo que é só você e uma outra pessoa, eu já considero um offline, porque é você, sem ter um filtro para te ajudar, sem ter um editor de texto, sem ter um chat GPT, é você. Então, por isso é tão importante a vida real. Eu costumo dar um exemplo para quem é aqui de Cuiabá. Eu falo, olha, não adianta o seu Instagram ser lindo, maravilhoso, você chegar no Big Lar encontrar um possível cliente e não dar conta de responder para ele um conteúdo que está no seu Instagram. Então, por isso, o ser é tão importante quanto o parecer.
Mas não vai adiantar você parecer ser muito bom, ter uma estética linda, parece que a sua legenda é maravilhosa, porque não é você que escreve muitas vezes, mas na hora do off, né, no frente a frente, 1 a 1, você não dá conta. Acabou, mais uma vez sua reputação foi para água abaixo. Na verdade, o que os clientes veem de verdade é o off, né? Que é a hora que você tá lá no mercado, que você falou, né? Que é a hora que você vende. O Instagram, Exato. Algumas vezes vende, obviamente, mas ele não é necessariamente um canal de venda. Ele é um canal de propagação de quem você é, né? Ele é uma propaganda, ele é o intervalo da novela. Inclusive, para quem assiste TV aberta, o que faz no intervalo? Pega o celular e vai olhar a rede social. Exato. Então, aquilo ali é o intervalo, é a venda, é a publicidade. E a hora da venda é você e a pessoa, né? Ou depois que você vendeu uma mentoria, que a pessoa comprou pelo link da sua bio e ela vai ter o primeiro encontro com você. Imagina se ele não entrega. Exato. O próprio Thiago, que a gente estava falando agora há pouco dele, você compra ele nas redes sociais, você compra pelo link da bio e aí você vai entrar no conteúdo gravado dele. Aquilo para mim é o offline, porque é você e ele. Ele te entregou o que ele prometeu? Exato. Se ele não tiver te entregado, você vai falar mal dele para 10 pessoas. E se ele te entregar, você vai falar bem dele para umas 3. Exato. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E essa parte da posicionamento, né, off da pessoa, realmente é o que é. Porque, por exemplo, cara, hoje em dia, por exemplo, Jana, eu me preocupo quando eu vou no mercado, eu falo, cara, eu não vou com qualquer roupa, não vou de qualquer jeito, como eu iria, por exemplo, há 2 anos atrás. Sim. Que há 2 anos atrás, trabalhava em uma empresa onde a gente trabalhava de camisetinha branca, mas eu não tinha essa preocupação. Eu cansava de encontrar meus colegas, meus coordenadores no mercado, e eles olhavam assim e falavam, caramba, porque tem tatuagem, porque você tá de chinelo, porque é outra pessoa, você não tá com aquela... Você não tem eu essa sempre preocupação falo que com a gente imagem, veste a capa do super-herói, né? Você bem vestiu isso. ali, pronto, é o meu personagem. Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado no supermercado, tem que ter esse cuidado quando você vai sair à noite numa festa, num evento, num show. Sabe uma coisa que eu venho percebendo e que as pessoas ainda não entenderam? Você tem que ter cuidado até em relação ao conteúdo que você curte e comenta numa rede social. Aquilo ali tá falando sobre você. Exatamente. E tá falando muito sobre você. Então, o CNPJ não fala, quem fala é o CPF. E falar não significa emitir som. Escrever é falar, meus queridos. Curtir é falar. Escolher um lado em determinado assunto, seja ele qual for, é falar, é posicionamento. Então, tem que ter muito cuidado. Tem hora que as pessoas falam para mim, ai, Jana, mas é cansativo, o tempo inteiro eu tenho que ter esse cuidado. Qual é a sua essência? Qual é a sua verdade? A sua verdade é entrar naquele conteúdo, naquele post e fazer aquele comentário sem problemas, mas você tem que entender que você vai ter que arcar com as consequências daquilo. Pagar o preço, né, da sua escolha. Pagar o preço. Se aquilo para você é extremamente importante e relevante, posicione-se. Mas saiba que toda ação vai ter uma reação e você vai ter que pagar o preço por isso. E você acha, Jana, que esse boom, porque igual você falou, né, branding, posicionamento são palavras que estão em alta, né? Sim. Você acha que isso veio pela questão do digital, pelos profissionais terem que produzir conteúdo, se expor, porque quem não está na rede social, a gente sabe que a pessoa está ficando para trás. Então, você acredita que foi por causa disso ou que já é algo que sempre aconteceu? Porque você já vem do jornalismo, né? Então, já tem um pouco mais de know-how. Olha, eu costumo até usar nas minhas palestras um trecho de um artigo que foi publicado em 1997. 1997, a gente não tinha rede social. Eu estava recente no celular. Eu estava entrando na faculdade. Na faculdade a gente ainda não tinha nem acesso à informática. E lá nesse artigo já falava que cada um de nós é uma marca. Você é limitado, você é o CEO da sua própria marca. Todos nós somos uma marca. Depois eu posso até mandar um trecho para você pode colocar no nosso podcast. Então, isso sempre aconteceu. Eu acho que só ganhou mais voz e visibilidade realmente porque com as redes sociais, com a internet e com a velocidade da notícia, as coisas começaram a chegar mais e você começa a ser mais cobrado por conta, sim, do seu posicionamento. Agora, se a gente for deixar de lado as palavras
como branding, visibilidade, reputação e autoridade, tudo isso já vinha sendo Sempre visto existiu. de uma outra forma. É uma roupagem diferente. É uma né? roupagem diferente, exatamente. Mas é antigo, isso é muito antigo. Gente, se você quiser ir a fundo, se você for olhar para a própria Bíblia, existem posicionamentos muito claros ali, existem marcas pessoais, quem era Pedro, quem era Paulo, cada um deles tem sua própria característica, cada um deles era multiplicador, né? Da forma como escolhia conduzir, cada um deles carregava adjetivos. Então, assim, é antigo. Isso já existia desde que Jesus Cristo esteve entre nós. Essa parte de posicionamento, de sempre estar... Quem está posicionado está sempre vendendo, né? Apesar de não perceber, mas está sempre vendendo. Um vender sem vender, Isso, um vender né? sem vender. A gente, por estar nesse meio digital, né, sempre pensava, método de prospecção dos meus clientes é tráfego pago, rede social. E com o decorrer do tempo a gente descobriu que o nosso maior método de conversão, sim, o cliente veio, foi prospectado através do tráfego pago, mas os clientes que mais convertem são os clientes que vêm até aqui, que entram aqui, que conhecem a gente. Então a gente teve que mudar o nosso posicionamento, porque antigamente a nossa recepção aqui, você chegava ali, tinha a mesa, a cadeira e uma cortina, tudo fechado. Não tinha ninguém para receber. Só. Exato. Aí a gente percebeu, putz, somos uma empresa digital, mas os nossos clientes gostam presencial, de vir. Então, como você falou, comunicação, posicionamento não é uma receita de bolo. Porque Sim. provavelmente tem outra empresa igual a nossa que para eles recepção não é importante, porque Sim. eles convertem no digital, sei lá. Então, não é uma receita de bolo, o mesmo produto, talvez para o mesmo público você vai vender de uma maneira diferente que seu concorrente, né? E assim, é sempre sobre conexão, né? As pessoas se conectam com pessoas, por isso que tem espaço para todo mundo. Se tiver 20 estúdios de podcast, por exemplo, aqui, vai ter cliente para todo mundo, porque eu me conecto com você, João se conecta com o Paulo, e assim vai indo. Agora, fazendo uma leitura do negócio de vocês, né? Vocês estão num shopping, Sim. O que a gente espera de um shopping? Uma porta aberta e vitrine. Exato. Então, não tem como a pessoa não querer entrar, né? Então, acaba que ela quer entrar, ela quer conhecer, ela quer ser atendida por vocês. Não tem outro jeito. E eu acho que isso a gente ganha muito quando a gente abre a porta. Com certeza. E demais quando a gente senta e toma um café. Com certeza. E oferece, porque a gente conecta pessoas. Eu fui num evento semana passada, inclusive sobre café e gastronomia, maravilhoso. E o palestrante que veio falar sobre o café, ele falou uma coisa que para mim foi incrível. A gastronomia é a maior rede social. Por quê? Todo mundo se junta numa mesa, todo mundo conversa numa mesa. E aqui, no momento do café, as pessoas conversam, se distraem, se abrem. Tira a armadura. Cria uma conexão. Exato. Ou conecta ou não conecta também. Exato. E isso é muito legal, porque nem todo mundo precisa ser seu cliente. E nem todos vão ser seus clientes. Né? Tem pessoas com as quais a gente não vai se conectar. E eu falo por mim também. Eu tenho clientes, ou melhor, pessoas que me buscaram, que eu marco um café antes de fechar qualquer negócio. Vamos tomar um café? Deixa eu te entender, deixa eu entender qual que é a sua dor. Deixa eu ver se a nossa energia vai bater. E às vezes não bate, Paulo, não bate. Exato. A pessoa é maravilhosa, ela é incrível, mas não vai. E aí você encaminha, você indica para uma outra pessoa, você de uma forma muito gentil fala esse não. Porque vai acontecer. Exato. E o produto é digital, mas as pessoas são reais. O digital é só um meio mais fácil de fazer chegar. Exato. Eu falo, ele é só para te dar visibilidade. É um meio mais fácil de fazer chegar no próximo. Exato. Só que é uma ferramenta que, às vezes, o cara que é profissional não consegue dominar e o cara que é picareta já está lá na frente. Sim, exatamente. Né? E aí a gente tem que também... fazer essa ponte, sabe? Eu falo que pra gente que é o profissional de comunicação, a gente tem que conseguir traduzir para as pessoas a importância disso, a preocupação que a pessoa tem que ter com a comunicação, com a forma como fala, né? Até o movimento das mãos, a entonação da voz, o falar pausado, o respirar, tudo isso faz parte desse processo. E cabe a gente explicar. Exato. Porque eles são bons em outras coisas. Inclusive, os meninos aqui sempre pegam no meu pé que eu vou conversar com o cliente, vou cumprimentar, eu já pego na mão dele e falo, cara, não pode ser assim. Às vezes é uma pessoa mais tranquila, você assusta a pessoa, né? E nessa parte de comunicação, eu sempre trabalhei com vendas, né? E perfil de cliente, lógico, tem 50 perfis, mas... a mesma pessoa, tem dia que ele, por exemplo, tinha clientes meus que chegavam no outro dia na loja de manhã cedo para ser atendido, o time dele tinha ganhado, ele queria conversar, falar de futebol.
Às vezes a mesma pessoa ia chegar no outro dia, ele tinha brigado com a mulher dele em casa. Ele não queria conversar. É sobre isso. Exato. Então você tem que... a gente sempre fala que a comunicação começa do receptor. Sim. Exato. Sim. E, por exemplo, eu tinha um problema que quando eu ia falar, não deixava o meu cliente falar, era eu que falava. Ah, que legal. Era sempre chamado na sala da coordenação, Paulo, fala menos, deixa o seu cliente falar mais. Então você vai... por exemplo, aqui, exatamente, mesma coisa. Fala menos, deixa o seu cliente falar mais. Às vezes tem o cliente que não quer falar. Aí você tem que... Aí você vai buscando formas de conduzir, né? Exato. Isso de falar e quem fala mais, enfim. Um outro ponto que eu gosto muito de trabalhar. Nós precisamos ser especialistas em pessoas, né? O bom comunicador, ele é um vendedor, ele vende sem vender. Isso. Eu também venho de um histórico de vendas e falo para qualquer pessoa, parêntese aqui mais uma vez. Quando a gente era novinho, não sei na sua casa, mas a maioria das casas se não der certo, vai virar vendedor. Se não der certo, você vai virar vendedor. Sendo que a melhor e maior das profissões é realmente ser vendedor. Porque a gente se vende o tempo todo, quer queira, quer não queira. Seja para um relacionamento romântico, seja no profissional, seja para fazer amigos, a gente está se vendendo. Exato. Então isso é extremamente importante, mas aí eu falo muito para os meus clientes que a gente precisa entender sobre o outro, fazer uma leitura se a pessoa está mais comunicativa naquele dia, e para isso é importante também a gente trabalhar a escuta ativa, a presença, né, o mindfulness ali. Eu tenho que estar sempre 100% presente, né? Eu preciso estar aqui até para entender qual que é o seu ritmo, qual que é o meu ritmo. Tem dia que a pessoa já chega mais esbaforida, tem dia que ela já chega mais reservada, tem dia que ela precisa desabafar antes de fazer qualquer coisa. Eu já tive momentos na mentoria de um cliente chegar e eu estar com todo um planejamento para o dia, falou, hoje a gente vai fazer isso. Ele falou, então, mas hoje eu queria falar sobre, sei lá, minha esposa. Falou, ótimo, então a gente vai falar sobre isso, porque não vai adiantar eu querer levar para ele aquele conteúdo, aquele conhecimento, porque a vibe dele não é essa nesse dia. Então, isso é uma outra ferramenta que todo mundo precisa desenvolver, uma outra qualidade ou capacidade, enfim, que é entender de pessoas. Tem livros para isso, né? Tem um que chama Especialista em Pessoas, eu gosto muito, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todos eles vão nos ensinar a entender de gente. Isso é muito importante também. Muitos públicos, talvez, o cara não tenha consciência. Eu sou um advogado. Eu não vendo, não. Meu negócio é defender meus clientes. Mas, caramba, precisa adquirir os clientes, tem que vender. Tá iludido. Exato. Eu sou médico, meu negócio é fazer cirurgia. Você tem que vender para os seus clientes. Como é que ele vai chegar? Exato. Como é que você vai fidelizar esse cliente, né? Sou casada com um advogado e no começo do meu relacionamento, o meu marido era uma das pessoas que tinha essa dificuldade de entender. Não é ele, né? Mas qualquer advogado é isso. Eles foram formados... Eles são condicionados a ser advogados. Eles foram formados para defender com maestria, inclusive admirável o conhecimento que eles têm, a capacidade de criar defesas, de entender tudo aquilo. Mas ninguém ensinou, nem para o advogado, nem para o médico, nem para o jornalista, nem para o publicitário, que ele precisa captar o cliente. Isso é uma coisa que é unânime, né, na nossa faculdade. Em nenhuma faculdade vai ter, nem da de administração, né? Te ensina a ser empreendedor ou vendedor do próprio negócio. E mesmo que você seja CLT, empregado, você comentou isso aqui mais cedo, em algum momento você precisa progredir nessa carreira. E para você progredir nessa carreira, você precisa se vender. Tá todo mundo se vendendo, gente. Seja concursado, seja comissionado, seja o grande empreendedor, seja o pequeno, todo mundo se vende em determinado momento da vida. Ô, Jana, e como que é, por exemplo, eu preciso do serviço para a Jana para melhorar minha comunicação. Aí, por exemplo, você vai me atender. Mas talvez você vai observar, putz, esse cara aqui não é só comunicação, temos que melhorar o posicionamento. Como que funciona a partir do momento que você é contratada pelo seu cliente? Como primeiro passo? O primeiro passo é realmente um café para eu entender isso. Conexão. Para eu criar essa conexão e entender exatamente onde é que está o seu problema, a sua dor, seu bloqueio, enfim, sua resistência. Ou ainda, você já tem consciência e você já traz para mim. Sim. Jana, eu preciso conseguir falar em público.
Só que numa conversa, num primeiro momento ali, onde eu vou identificando alguns pontos, eu já entendo que talvez não seja isso. Tem alguma coisa que está antes disso. E aí a gente trabalha todos esses pontos. Eu costumo dizer para o meu cliente que eu não solto a mão dele enquanto eu não percebo que ele consegue caminhar. Então, muitas vezes, começa com a demanda de eu preciso saber falar em público, e a gente descobre que existe um outro ponto de insegurança. É sobre falar em público, mas a gente percebe que a pessoa tem dificuldade de pronunciar alguma palavra. Lógico, não sou especialista nisso. Vamos buscar uma fono para ajudar? Eu tenho dificuldade em aceitar a minha própria imagem. E tem muito isso, tá? Tem muito. A pessoa não quer foto, ela não quer vídeo, porque ela não aceita a própria imagem. Vamos buscar uma outra ajuda especializada? Ou eu percebo que eu não estou me vestindo adequadamente para o nicho que eu busco. Ótimo, vamos buscar uma ajuda especializada. Então, são muitas frentes, sabe, Paulo? Muitas frentes que envolvem posicionamento e comunicação. E a gente pode agregar, sim, outros profissionais ao longo desse processo. Então, já teve cliente que eu pedi para fazer terapia, já teve cliente que pediu para fazer hipnoterapia, já teve cliente que a gente fez testes e mais testes de vídeo para a pessoa conseguir se perceber ali, porque não é confortável. Eu venho do jornalismo, eu fiz TV há muito tempo, então câmera e microfone não me assustam, né? Não me incomodam, mas tem pessoas que a hora que elas abrem a porta e elas caminham até aqui, elas começam a suar, não é? E elas tremem, porque o microfone, ele é intimidador, né? E na TV a gente costuma ver o quê? Um jornalista causando, muitas das vezes, constrangimento ao entrevistado. Exato. Né? São perguntas difíceis, coloca eles na saia justa. Né? O jornalista, inclusive, não é um ser humano muito bem visto por aí. Mas nem sempre é assim, né? O jornalismo também vem mudando. A comunicação tem outras frentes de trabalho. Então, assim, eu identifico essas demandas desse meu cliente e a gente vai trabalhando muito pacientemente. Tem gente que tem crença de não merecimento. E isso precisa ser trabalhado. Tem pessoas que têm dificuldade, como eu já disse, de se ouvir, de se ver num vídeo. Tem pessoas que têm um medo gigantesco do julgamento e é 90%. Todos. Porque em algum momento foi muito criticado e não por mal. Foi uma pessoa que achou que estava ajudando, entendeu? E atrapalhou. Então são tantas coisas, mas a gente vai trabalhando isso e eu falo que é um processo às vezes doloroso em determinados momentos, mas depois extremamente satisfatório, porque você começa a perceber o seu reconhecimento. Exato. Né? Você se reconhece, você fica satisfeito com você. E isso é muito fácil de perceber. Você volta ao perfil do Instagram da pessoa antes da mentoria e o depois. Eu tenho um cliente que me mandou um áudio esses dias falando: Jana, como eu mudei durante o processo de mentoria. Eu voltei os meus primeiros vídeos e estava vendo os vídeos de hoje. Como eu mudei. E ele não está falando de conteúdo. Exato, está falando da maneira dele se expressar. Dele se expressar, dele se perceber. E isso vai te dando confiança. E quando você se sente confiante na informação que você passa, o outro te recebe assim, com total confiança. Se eu sentar aqui do seu lado, falar uma grande besteira, mas eu falar com muita segurança e você não conhecer essa informação, você compra. Exato. Entendeu? Isso é outra preocupação que eu tenho com os meus clientes. Você é responsável pelo que você fala, cuidado. Né? Não dá pra gente vender informação incorreta. Essa questão da confiança, né, ao falar, de adquirir isso, uma vez aconteceu comigo. Putz, eu tô aqui no podcast, que é a minha zona de conforto. Eu vou conversar com todo mundo aqui, eu tô seguro. Aí a gente levou o estúdio para um evento e era a Carol Pfeiffer que eu ia entrevistar. Olha, que legal. Aí nesse dia eu tinha entrevistado o Marcelo Germano, o Primo Pobre, e eu tava relativamente tranquilo. Falei, né, podcast e tal, já domino. E quando foi a hora de entrevistar a Carol Pfeiffer, eu assisti a palestra dela e ela foi pra mesa do podcast. A hora que eu vi ela na mesa, bateu, né? Nossa, me deu um medo. Nervoso. E assim, eu falei, caramba, cara, né? Mas agora eu tenho que fazer, né? Se eu tô com aqui, medo, né? Eu vou engolir, eu vou fazer, né? E é aquela questão, hoje eu não tô bem, aconteceu algo ali que me tirou um pouco, né? Uma saia justa.
mas eu tô aqui, eu tenho que fazer, não tem escolha. Vou fazer. Por que você acha que você ficou com medo? Não sei, acho que foi porque eu achava, assim, o dela era o mais esperado. Os outros que eu já tinha apresentado, tipo assim, eu queria apresentar, mas o dela era o mais esperado. Talvez você tivesse uma admiração maior por ela. Aí né? na hora eu fiquei um pouco assim de receio, o posicionamento dela me tratou muito bem, uma pessoa muito humilde, sabe, carismática. Então aquilo me deixou tranquilo. Agora, se ela fosse talvez uma pessoa mais ríspida, eu já ia dar aquela gaguejada, né? Já ia entrar com medo. É né? desafiador, né? É muito desafiador. Eu fiz recentemente um programa para a TV Assembleia em celebração dos 190 anos da AL. Foram 70 programas. Nossa. 70 programas. Então, são 70 pessoas diferentes. Mais de 70, porque alguns tinham 2, 3 entrevistados. E alguns deles, sim, me davam essa, meu Deus, será que eu vou conseguir conduzir? Porque são assuntos muito técnicos, enfim. E é natural. Eu falo que o dia que a gente perder 100% desse friozinho na barriga, perde a graça. Exato. Eu dou palestras e toda vez, antes de subir nesse palco, de pegar esse microfone, eu sinto aquele friozinho na barriga e falo, gente, será? E aí, nos primeiros instantes, eu converso muito com as pessoas, é uma palestra em que as pessoas interagem, mal sabem elas que aquilo é para quebrar o meu gelo também, não só o delas. Uma técnica, né? Técnica excelente, inclusive, olha, gente. Pega essa dica. Então, você vai conversando e aquilo vai ficando... Você cria uma conexão, cria uma intimidade, pronto, acabou, passou. Exato. Por isso essa conversa antes é tão importante. Agora, ter a tranquilidade que você sabe o que você está fazendo também ajuda muito, né? Porque daí você consegue voltar. Pô, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou bom nisso aqui, vamos embora. Porque senão ali na hora do desequilíbrio você fala, putz, eu tô com medo, eu também não sei o que eu vou fazer, tô perdido. O que eu tô fazendo aqui mesmo, né? Aí você levanta e sai correndo. Passa mal, já viu alguém? Não pode, já vi passar mal já. Tem gente que passa mal. Inclusive, o primeiro, é inesquecível, o meu primeiro podcast que eu apresentei, nunca vou esquecer. Eu sempre fui bom em comunicação e tal. O Felipe que apresentava o podcast e nesse dia ele não ia poder apresentar, era uma pré-candidata, tinha vindo de outra cidade, ela estava aqui e precisava gravar o podcast dela. Me colocaram de frente com a mulher. Eu nunca tinha gravado um podcast, não sabia nada sobre política e eu tive que apresentar. Tive que me virar ali no meio do podcast. Foi engraçado porque ela me fez uma pergunta. Ela falou, você sabe tal coisa? Eu não sabia. Mas daí não é naquele jogo de cintura. Não, mas você sabe? Ela, não, mas você sabe. Um jogando a batata quente pro outro. Mas saiu o podcast. Então, por eu ter que apresentar, falar, não, vou dar conta, um pouquinho de paciência, aconteceu. Mas tem pessoas que não são assim. A gente sabe que tem pessoas que realmente, é igual você falou, ela pega aqui, vira as costas e sai. Sim, e se você pegar uma pessoa num dia ruim, fica mais difícil ainda. Então, assim, como a gente conhece esse lado de cá, como você sabe como é estar aí, você consegue ter empatia com o outro. Empatia. E o fato de eu ter sido repórter muitos anos, eu acho que isso facilita muito a minha vida. Por quê? O repórter de TV, ele precisa conseguir que a pessoa fale o que ele precisa dizer com a câmera ligada. É diferente de um repórter de site ou de um jornal impresso. Eu vou ali, te ouço e transcrevo. Isso. A TV não, eu preciso da sua voz, da sua emoção, da sua imagem. Então você desenvolve uma capacidade muito grande de criar conexão com a pessoa para que ela grave com você. Então isso faz com que você se coloque no lugar do outro muitas vezes. Conseguir fazer isso me dá hoje plena capacidade para conseguir entender a dificuldade do meu cliente. Não é fácil, gente, gravar. Eu não diminuo essa dificuldade de ninguém. Mas hoje é necessário fazer. Então, a gente vence esse medo junto, de mão dada, se preciso for, e segue o caminho. Agora, tem uma coisa que acontece que é muito ruim. Tem gente que tem a maior dificuldade para gravar vídeo. Vai lá e grava. Posta o primeiro story. Feliz da vida, compartilha comigo. Ei, que legal, massa, deu certo. Aí ele tem um bendito de um parente... Que vai brincar com a cara dele. Que vai brincar com a cara dele. Cara, gente, não façam isso. É péssimo. Péssimo. Não desestimule uma pessoa que está caminhando num processo de crescimento. Não faz uma brincadeirinha. Essa brincadeirinha pode ser inocente. Homens têm muito isso de fazer umas brincadeirinhas, né, mais pejorativas. Isso. Olha, não faz. Só o outro sabe a dificuldade que foi estar ali, a dor que ele está sentindo e o quanto ele está enfrentando aquele desafio para chegar onde ele quer. E eu costumo dizer que normalmente quem faz essa brincadeirinha é quem não tem coragem de fazer por si mesmo.
Então ele vai lá e fala, peraí, né? Inconscientemente, peraí que eu vou dar uma detonadinha no outro, porque ele tá indo e eu não tô. Exato. Então, aí é um momento bem complexo, porque se eu, que tô do outro lado, incentivando, não estiver preparada para falar para essa pessoa, não ouve isso, ignora, apaga, enfim, a pessoa para de novo. Exato. Não tem jeito. Então, a gente tem muita responsabilidade. Mesma coisa você ir desse lado. Se a pessoa estiver aqui, você perceber que ela tá nervosa e você desistir dela... Exato. Cara, tem que acalmar, tem que conduzir. Até eu sempre falo que o grande desafio do podcast, as pessoas acham que a gente sentou aqui, Jana, e só vai conversar. Sim, que mas nada é intencional. Exato, a intencionalidade, é isso que eu falo. Esse é que é o diferencial. A gente tá descontraído, um bate-papo, mas a gente tem um objetivo, a gente tem um ponto onde a gente quer chegar, então a gente está sendo intencional durante esse caminho. Sim. Agora, se eu sentar aqui e conversar, é fácil. Para cada pergunta dessa tem 300 respostas, Exato. Entendeu? Hoje eu tenho uma intenção, se eu tivesse ainda na TV, as minhas respostas seriam diferentes, se eu tivesse focado só em palestras, as respostas seriam diferentes. Exato. A gente tem que estar muito atento, por isso tão importante a atenção plena, né? E aqui você falou desse perfil, né, de pessoas que gravam e os outros comentam. A gente tem um perfil de cliente aqui que é assim, a pessoa faz o conteúdo orgânico há 2 anos, o que é o mais difícil, que é pegar o celular e falar aqui, e ela se sai muito bem. A hora que ela chega aqui no estúdio, no ambiente profissional, que liga a câmera, ela não consegue transmitir. Você atende clientes com esse perfil também, Jana? Eu falo, cara, você faz o mais difícil. Enquanto ele está fazendo só ele, e aí a gente vai voltar no mesmo ponto, que é o medo do julgamento e da crítica. Enquanto estou só eu, e eu falo por mim, às vezes eu gravo 5, 6 vezes um vídeo. E olha que eu tenho muita facilidade para fazer isso. Então, se eu tô ali sozinha e eu erro, tá tudo bem. Eu vou gravar de novo, aí eu vou melhorar minha luz, eu vou melhorar minha expressão, eu vou melhorar a minha dicção, vou melhorar as palavras que eu escolhi. Quando você tem outras pessoas, e gente, a gente que tá de trás, né, fazendo, quem tá nos bastidores, o seu olhar já entrega. Você fala, pô, de novo. Né? Ou eu mesma, né, a pessoa que está aqui do outro lado gravando, ela já está esperando a sua crítica, daí ela já erra com medo de... Então, é mais difícil mesmo. Entendi. Enquanto ela está sozinha, ela vai gravar até ela chegar no que para ela é o perfeito. Entendi. A hora que envolve outros profissionais, é muito difícil. Mais uma vez, a gente volta. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Eu costumo dizer que autoconhecimento é liberdade e posicionamento é poder. Se você se posiciona, ninguém te posiciona. Exato. E se você já fazem a leitura. E se você se conhece, você já chega aqui e fala, normalmente eu gravo 10 vezes. Gente, vocês estão de boa? Vamos embora. Quando você faz TV, tem o momento em que você está entrevistando e tal, e tem o que a gente chama cabeça de programa, que é aquela abertura do início, que é o que você fez aqui. Sim. Só que muitas das vezes esse texto é um texto escrito antecipadamente, roteirizado. Eu não posso criar, né? Aquelas palavras foram escolhidas a dedo, enfim. E aí você tem que ter decorado. Nem sempre você tem um TP. Sim. E nessa de decorar, às vezes você vai errar, você vai gaguejar, vai faltar o ar. Vai ficar artificial e você tem que gravar de novo, porque você está olhando para uma câmera. E aí você vai gravar uma vez, 2 vezes. Se você não estiver muito confortável e se a equipe não estiver muito alinhada, você vai ficando nervosa. Exato. E aí vai ficando cada vez péssimo. Pior. Cada vez Exatamente. Chega uma hora... Tem uma história engraçada. Eu, por muito tempo, fui apresentadora de um telejornal do Tribunal de Contas, chama TCE Notícias. E quando eu ficava nervosa, porque o assunto era um assunto muito difícil, muito fora da minha realidade, no início, eu começava a rir. E eu ria. E um dia eu estava gravando a cabeça do jornal, eu, o editor e mais uma pessoa que me acompanhava. E eu comecei a rir, porque eu não conseguia gravar um nome. E eu fiquei, juro, Paulo, 30 minutos rindo e tentando gravar. Até que uma hora eu falei pra eles, gente, sai todo mundo, me deixa aqui sozinha, deixa eu respirar, deixa eu voltar. E tá tudo bem. Por quê? Porque eu tava muito tranquila em relação àquilo. Agora, se não é uma pessoa que tem essa tranquilidade, ela se estressa. Né? Exatamente. Ela se estressa, ela se irrita, ela irrita o outro. Aí... Putz, daí desandou. Aí não tem gravação. Não tem gravação. Aí você perde um dia, você perde seu momento, você perde seu tempo, você perde o timing. Então,
Autoconhecimento é muito importante, gente. Invistam nisso, invistam em autoconhecimento, porque te dá tranquilidade. Exato. Dá tranquilidade para errar e retomar, dá tranquilidade para você pedir desculpas. Quantas vezes aqui nessa gravação já teve alguns momentos que eu fui e voltei porque eu pronunciei uma palavra errada ou porque faltou uma palavra no meio do caminho e tá tudo bem para mim, entendeu? E o autoconhecimento até para a pessoa não se julgar, né? Falar, nossa, como eu tô ruim, mas caramba, você começou assim, agora você tá aqui, mas você vai chegar lá com o decorrer do tempo, né? Exatamente. E o fato do autoconhecimento ser muito importante também, porque aí você não compra o julgamento do outro sobre você. A pessoa pode falar, você ouve e fala, putz, é sobre ela, não é sobre mim. É, exato. Muitas Onde eu quero vezes. chegar muito maior que isso, então vamos seguir. Ai, tá bom, beleza, obrigada. Ouço, agradeço e saio, sabe? Entrego, confio, agradeço. Sim. É bem isso. Jana, queria te agradecer pela presença, foi um bate-papo muito bacana. Ah, que legal. E eu gostaria que você deixasse para a câmera aqui o seu pitch de vendas, quem está precisando, o que você tem para oferecer para esse público que eles estão assistindo aqui agora. Eles já têm consciência, né? Sim. Então, eles precisam de alguém para conduzi-los até lá. Você sabe que tudo que a gente toma consciência, o seu cérebro obrigatoriamente faz com que você atenda ou realize ou resolva. Enquanto está no inconsciente é mais difícil. Exato. Mas a partir do momento que vem para o seu consciente, você começa a perceber que você precisa daquilo. Pitch de vendas é ótimo, né? Gente do céu. O que eu costumo dizer para as pessoas? Se está te incomodando a falta do seu reconhecimento, se está te incomodando o retorno financeiro e você tem convicção do seu potencial e da sua capacidade, de verdade, muitas vezes o que falta é alguém para te ajudar nessa condução. É muito difícil fazer sozinho. Eu tenho meu mentor, eu tenho mentores de várias áreas, eu tenho pessoas que pensam na minha estratégia de conteúdo, porque mesmo eu tendo esse conhecimento, é muito difícil fazer para mim. Então, se você entendeu que você pode chegar mais longe e que o que falta muitas vezes é você encontrar alguém que pega na sua mão e te conduz, sou eu. Achou. Brincadeiras à parte, se você também quiser tirar alguma dúvida, quiser entender melhor sobre isso, quiser trazer para mim a sua demanda para entender como é que eu posso te ajudar, me manda um direct, fala comigo no WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em conversar com você e te ajudar. E vou acrescentar a sua fala, que quando a gente fala em comunicação, vou pegar um curso, vou comprar um curso e vou fazer em casa. Mas, gente, comunicação é aqui, é botar no front, é sair da zona de conforto, não é estudar. Lógico, vou estudar em casa, vou ter uma base, mas é a hora que chegar lá, que eu for colocar em prática, né? Sim, quando recentemente uma pessoa me procurou e falou, olha, eu queria fazer mentoria e tal, mas tem um curso aqui na minha cidade de oratória, eu vou fazer. Eu falei, faça. Eu acho que você precisa fazer, porque eu já sei que só isso não vai te entregar. Exato. Até porque cada caso é um caso. E quando você compra um curso, ele é para muita gente. Exato. Ele é para muitas frentes, ele é para muitos negócios. É meio superficial, né? Isso, exatamente. E normalmente as pessoas que têm cursos em grupo, online, enfim, vai ter um momento que ele vai poder te ofertar algo que seja individual. E talvez você ganhe muito mais tempo já indo para o seu processo individual. É um investimento que tem um retorno para o resto da sua vida. Exato. É um crescimento para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Então, saber se comunicar, Paulo, não tem preço. Eu estou atendendo uma cliente que ela falou, eu tive uma conversa com uma pessoa assim, mas se eu tivesse vindo aqui antes, eu teria entendido que eu só precisava ter me comunicado, porque a gente parte de um pressuposto de que as pessoas já sabem. Não, elas não sabem. O óbvio precisa ser dito. Se eu vou atrasar, como hoje eu me atrasei, eu preciso te avisar. Você não sabe. Eu não sei se você tem outro compromisso, então a gente precisa se comunicar. Mas a gente tem muito medo de se comunicar. A gente tem medo de mostrar as nossas fragilidades. A gente tem medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. E um outro ponto interessantíssimo, a vulnerabilidade conecta. Muitas vezes mostrar que eu estou atrasado por uma questão X, Y, Z, faz você olhar para mim com empatia e falar, eu também passo pela mesma coisa. Em vez de parecer uma falta de responsabilidade, acaba demonstrando comprometimento. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, olhar para a comunicação de um outro ponto de vista faz com que você ressignifique
muito seu posicionamento. Exato. E agradecer você por essa aula aqui que eu tive. Muito bom a sua presença aqui. A gente já conduz esse relacionamento profissional, mas é muito bom ter você aqui para a gente conversar realmente sobre comunicação, que a gente sempre conversava aqui nos bastidores, né, Jana? E conhecer você dessa forma profissional, muito bom, bacana. E você que está acompanhando esse episódio aí, ó, precisou melhorar sua comunicação, posicionamento, ou ter clareza do que está acontecendo, né, Jana? Sim, procure perfeito. a Jana. A gente vai deixar a rede social dela aqui na descrição do episódio, tá? E envie esse episódio para aquele amigo que está buscando se posicionar, ou que você já viu que ele tem uma dificuldade. Às vezes ele tem um ótimo produto, é um ótimo profissional, mas peca na comunicação. Então manda para ele esse episódio aqui que já vai dar uma clareada, né, Jana, na mente dessa pessoa. E agradecer mais uma vez a Jana. Tem mais alguma palavra que você quer deixar para o público, alguma dica importante? Paulo, agradecer pela oportunidade para falar, porque não é um assunto simples, né? Não é uma entrega de um produto, é uma entrega de um serviço. E eu gosto de ter a tranquilidade de sair daqui sabendo que eu posso ter ajudado alguém. Né? São algumas palavras que a pessoa ouve, ela muda uma coisa ou outra, e isso já me deixa muito feliz. Então, assim, saber que eu posso ajudar na transformação dessas pessoas, na satisfação em estar aqui nessa vida, não só de passagem. Sim. Já me deixa está realmente feliz. agregando valor às vidas das pessoas, né? Com certeza. Obrigada pela oportunidade, porque normalmente eu tô desse lado. E você que conheceu a Jana aqui, já melhorou sua comunicação, já melhorou o seu posicionamento, vai precisar gravar conteúdo? Procura a gente aqui nos estúdios da Arca Assessoria Digital. Estamos localizados no 2º piso do Shopping Goiabeiras. Então, melhora a sua comunicação e posicionamento com a Jana. Na hora que você estiver pronto para gravar o conteúdo, procura a gente, tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.